Olá, oitavo ano, como vocês estão? Que saudades de vocês, saudades de estar junto, né? Mas a gente continua se cuidando, cada um na sua casa. Espero que vocês tenham tido uma ótimas férias, que tenham conseguido descansar um pouquinho, para a gente retomar aqui os nossos estudos. Estou muito orgulhosa de vocês pelo esforço e dedicação com as atividades de música. Eu sei que tem sido um desafio para vocês, mas eu estou muito feliz porque vocês têm encarado, têm estudado e têm colhido bons resultados, tá bom? Para a gente começar a nossa aula, eu quero fazer uma oração junto com vocês. Vamos lá? Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. E, Senhor, nós te pedimos agora pela vida dos nossos alunos, as suas famílias, os professores, todos os funcionários do Betel, que de uma forma especial o Senhor continue cuidando, Deus, que possamos provar do teu amor, da tua fidelidade e que possamos também ter um tempo especial de aprendizagem, que possamos conseguir colher bons frutos ainda desse tempo de estudo nas nossas casas. Que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, a gente tem feito nas últimas aulas uma série de revisões a respeito da teoria musical. O que eu achei muito legal é que ao longo de mais semanas, mais de vocês têm me mandado os exercícios feitos. Eu tenho tentado responder para vocês cada item que está errado, cada notinha, né? Que às vezes vem errada. E é normal, gente, é normal, porque a gente está aprendendo uma nova forma de leitura e escrita, tá? E aí você deve estar se perguntando, mas para que eu tenho que aprender tudo isso, Cíntia? Para quê? Por que a gente precisa aprender isso? Porque a gente vai analisar algumas partituras, a gente vai começar a entender um pouquinho melhor de como tudo aquilo que a gente ouve funciona na música. Não é uma questão só auditiva, é uma questão que a gente relaciona o ouvir com a escrita, com o tocar, com o fazer musical, com o interpretar o que está ali. Música envolve sentimento? Sim, mas não é só sentimento. Tem muita razão nisso tudo. Então a gente vai desbravar, entender melhor esse mundo da música. E isso vai ajudar a gente em muitas coisas fora dela também. O primeiro grande desafio, eu falei que eu estava corrigindo e mostrando para vocês. Essa semana, né, os exercícios da tarefa 4, eu tô deixando da 4 e da 3 também. Eu tô deixando as respostas lá aqui no caderno de música, na parte gabaritos, para vocês olharem e vocês vão ver o que vou comparar o meu com o de vocês e vocês vão ver o que você errou, o que você acertou, para você também ir identificando quais são as suas dificuldades, que é normal a gente ter na vida, gente. Eu tenho as minhas, vocês têm as de vocês, e é assim que a gente vai crescendo e melhorando naquilo que a gente faz. Então, hoje eu vou usar a nossa aula para a gente poder fazer um pouquinho de correções, relembrar alguns conceitos, para na próxima aula a gente continuar caminhando em relação à apostila, tá bom? Eu mostrei para vocês na última aula, e aqui tem uma folhinha, com as notas musicais. O que a gente precisa observar? Toda vez que está subindo, qual é o caminho da nota? Se ela está subindo ou se ela está descendo. Isso é muito importante. Eu lembro que lá quando a gente estava, quem foi um aluno lá no Fundi 1, a gente fazia alguns exercícios assim relacionados a essa questão de subida e descida. Lembra quando a gente brincava de morto-vivo? Fica em pé com som agudo, depois agacha. A gente está vendo aqui agora na prática como isso acontece. Então, se a nota está mais para cima, o som está mais agudo. Se está mais para baixo, o som está mais grave. Mas, por exemplo, se eu cheguei até aqui em cima e eu tô vendo que essa nota é um Mi, se eu venho na direção oposta, descendo, aqui não pode ser Fá, só porque o Mi vem depois do Fá. Se tá descendo, eu tenho que pensar na nota que vem antes. E antes do Mi é o Ré. Então eu preciso, quando eu pego um exercício para fazer, ou quando eu vou fazer uma leitura das notas musicais, eu preciso pensar, essa nota está subindo ou
ou ela está descendo? Porque se eu não tiver esse parâmetro, eu vou errar. E foi aí que eu encontrei a dificuldade, pelo menos da maioria de vocês, na escrita musical. Foi de que vocês iam subindo e não prestavam atenção na direção das notas. Então aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando, vou levantar aqui um pouquinho para ficar melhor. Aqui, vocês estão vendo que a nota, ela vai subindo. Cheguei no Mi. Aqui, tá subindo ou descendo? Descendo. Então, essa próxima nota não pode ser Fá, porque o Fá é depois do Mi. Então, tinha que estar subindo, mas não está subindo, tá? Descendo. Então, se está descendo, eu tenho que pensar qual nota vem antes do Mi. Qual nota vem antes do Mi? O Ré. Então, depois do Mi é o Ré. Mas não é o Ré. É o Ré por quê? Porque a nota está descendo. Se tivesse subindo, beleza, podia ser o Fá. Então, presta atenção na direção da nota, porque na hora de tocar, isso também faz diferença. Eu tocar isso aqui, ó, é uma coisa. Agora eu tocar isso aqui é outra coisa, sonoramente. Então, o que está escrito precisa ser tocado. Tá? Então, eu percebi essa dificuldade. Vocês sabem, olhando já, identificar aqui está o Dó, aqui está o Ré. Mas quando vai continuando ou quando tem salto, presta atenção para ver se está subindo, se está descendo, se está permanecendo na mesma nota. Isso é muito importante, tá? Por exemplo, na pauta 2 aí dos exercícios, eu fiz os pulos, eu fiz pular. Do Dó vai pro Mi. Então eu preciso pensar, poxa, aqui não tem. Eu podia escrever uma nota, que era o Ré. Não escreveu, pulou pro Mi. Preciso estar atento a isso. Essa pauta aqui foi uma pauta de pegadinha, vamos dizer assim, pra gente poder entender que na música não é toda hora sequencial, não é toda hora que vem uma nota seguida da outra. Pode ter salto. E a minha visão, né, na hora de fazer a leitura, precisa estar esperta para isso também, tá bom? Então, tá corrigido, vai estar corrigido no caderno de vocês, lá em gabaritos. Corrijam com o exercício que você fez. Principalmente se você errou alguma nota, eu deixei escrito. Corrija porque você vai identificar onde você está errando. E quando a gente identifica onde a gente está errando, a gente consegue se corrigir melhor, tá bom? E se tiver qualquer dúvida, é só falar comigo. A outra parte que que eu senti um pouquinho de dificuldade, mas que vocês melhoraram muito, foi na divisão rítmica. E eu sei que não é muito simples, porque a gente tem que pensar sempre na unidade rítmica, em quantos tempos tem que ter dentro de cada compasso. Tudo isso não é simples, mas com bastante treino, bastante exercício, a gente vai tendo mais consciência. E eu percebi que vocês fizeram com muito mais facilidade do que antes. Eu tive até alguns exercícios que eu achei legal que usaram muitas figuras rítmicas. E é legal isso, viu? Fiquei muito feliz. Então, eu quero só pontuar com vocês algumas coisas aqui que eu deixei de divisão rítmica para vocês fazerem. Dica da Procíntia. Toda vez que tiver, por exemplo, esse aqui que é o 4x4, ou esse que é 2x4, ou esse aqui que é o 4x2, todo o primeiro compasso, para você não se confundir, o que você pode fazer? Escreve os tempos da unidade rítmica. Por exemplo, no 4x4, eu preciso de 4 tempos dentro do compasso e a unidade rítmica é a semínima. Então eu escrevi 4 semínimas, tá bom? Depois eu escrevi 2 colcheias para dar um tempo. Depois escrevi 2 semínimas e 4 semicolcheias. Deu um tempo bacana, fui completando. O que a gente precisa também ficar de olho além disso? Cuidado para não passar a quantidade de tempos que precisa dentro de cada compasso. Não pode ter nem a menos nem a mais. Tem que ser
exatamente o número de tempos que está pedindo, tá bom? Porque, especialmente na divisão do 4 por 2, a gente tem, eu nem sei se eu apontei certo, 4 por 2 esse aqui, ó. No 4 por 2, a gente teve eu tive algumas situações em que vocês usaram, por exemplo, figuras que ultrapassavam. Por exemplo, teve um exercício que usou uma semibreve, que vale 2 tempos, no 4 por 2 e 3 mínimas. Só que 3 mínimas mais a semibreve, que vale 2 faz ter 5 tempos. Então, passei. Às vezes a gente deixa. Às vezes acontece, né, na hora de fazer, de passar. Mas tentem ser rigorosos com isso. Porque se passa da quantidade de tempos que precisa, não dá certo. No compasso 3 por 4, por exemplo, a gente nunca vai conseguir usar a figura da semibreve no 3 por 4. No 3 por 4 preciso ter 3 tempos dentro de cada compasso e a semínima é minha unidade rítmica. O que isso significa? Que a semibreve está valendo 4 tempos. Só que eu só preciso ter 3 tempos dentro do compasso. Então a semibreve ela nunca vai ser usada no compasso 3 por 4 e teve gente que usou. Então, são esses detalhes que a gente precisa ficar atento, tá? Para não ficar faltando e nem sobrando. Então, eu deixei como exemplo. Não é regra que só pode ser essa divisão rítmica. Nós poderíamos fazer outras. Mas dentro do que vocês me mandaram, eu tentei fazer as figuras que vocês usaram. Para vocês corrigirem, ver o que precisa completar de tempo, porque está incompleto, e o que passou no número de tempos de cada compasso que é pedido no exercício, tá bom? Semana que vem a gente vai ter uma aula online, né, de 50 minutos pelo aplicativo. Então, o que eu vou pedir para vocês corrigir essa semana? A lição de casa de vocês é corrigir esses exercícios, ver aonde a gente está errando ainda, pontuar para mim como resposta se você qual é a sua dúvida, para que na próxima aula a gente consiga trabalhar em cima delas e a gente vai praticar um pouquinho disso que a gente tem feito de teoria, tá bom? Não vai ficar só na teoria, nós vamos praticar também, tá certo? Então corrija. Se você corrigiu, tá tudo certo, não tem dúvida, conseguiu resolver tudo, você vai responder para mim lá na lição 5, que é dessa semana. Corrigi minha lição, tá tudo bem. Né? Se você tem dúvida, corrigi minha lição, mas continuo com dúvida nesse assunto. E aí eu não vou ficar falando o nome de ninguém, mas eu vou poder trabalhar em cima da dúvida de vocês, tá bom? Contem comigo para o que precisarem, tô por aqui e até semana que vem.